hóspede aqui na minha casa hoje que não era pra estar aqui. Que amor! Gente, foi uma aventura hoje à tarde. Eu era pra ter doado ele pra um lugar e eu não consegui deixar. E aí eu acabei trazendo aqui, daí ele tá comendo todas as minhas coisas, aqui me mordendo e tal, mas acho que vai dar tudo certo. Não era pra estar sendo assim, mas, né? Tem coisas que a gente não decide, mas vamos lá. Bom, enquanto isso, acho que a gente podia aproveitar, então, assim, teria só a Maíra. Maíra, como é que tu chegou até a gente? Porque a gente conhece a maioria das mulheres, né? Mas algumas não. Oi, tudo bem? Boa noite a todas. Tudo bom? Tudo bem. Na verdade, quem me passou a indicação foi a Ellen. A Ellen de Foz do Iguaçu, que é a professora da Unila. Ellen Schneider. Sim. Ela fez a primeira jornada com a gente. Sim, então, era para eu fazer naquele momento também, só que eu não consegui. Aí eu pensei para fazer agora. Que legal, bem-vinda. Obrigada. E só por curiosidade, quando a gente está aqui, e a Clarissa? Clarissa, quem é você na fila do pão? Essa pergunta não se faz assim, a queima-roupa. Então, a outra Ellen, que acabou de entrar agora, me falou, a gente trabalha juntos, eu tenho a sorte de ser amiga, colega dela, e daí ela falou da primeira edição, só que eu não sei por que eu não fiz na primeira edição, e eu fiquei com aquilo na cabeça, das coisas que ela me falou. Eu falei, eu tenho que fazer. Aí eu vim. Então, as Ellens da nossa vida aí. Nossa, né? Super. Então, tá. Oi, meninada linda. Que saudade de algumas. Bom conhecer outras. Ju, quanto tempo! Olá, Enquanto que a Anne está ajustando ali a parte... Tudo certo aqui. Tudo certo? Tá. Só para avisar, assim, então, a ideia é a gente gravar esses encontros que são virtuais, né? Para que, às vezes, uma que outra não pode participar, e daí, se quiser assistir, a gente disponibiliza. Mas aí a gente vai restringir entre a gente só, tá? Assim, a gente poder também ter um espaço de mais intimidade, enfim, de falar aquilo que considera importante. Tá bom? Estão ouvindo o chorinho do cachorro? Sim, o teu cachorro e meu gato miando aqui. Eu dei um monte de comida pra ele, me disseram pra dar um monte de comida, acho que ele vai dormir daqui a pouco. Assim se espera. Mas vai dar tudo certo. E só para lembrar, assim, a gente vai gravar os encontros, mas eles vão ficar disponíveis só durante a jornada, porque a gente quer que vocês participem, né? Às vezes a gente sabe que vai ficar gravado e não se esforça tanto para participar. Mas faz muita diferença vocês estarem aqui presencialmente. e também para preservar, assim, a nossa intimidade aqui, né? E promover esse espaço nosso. A gente vai deixar gravado, então, caso alguém não possa participar, mas aí para olhar durante esses 11 dias, ou no máximo ali até o final da semana que vem. Certo? Baixei o volume ali um pouco, porque eu estou ouvindo a minha voz no outro computador. Tudo bem. Acho que agora todo mundo entrou, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Agora vai. A Priscila tá aí? Não, acho que a Pri, só que não. Faltam duas, né? Acho que é a Pri e a Dani. Acho. Mas tá bem, gurias, vamos começando, porque, né, assim, acho que... E tal. Daí as gurias vão chegando, se chegarem. A Lise também disse que ia se atrasar um pouco. A Lise e a Samantha. Então é. Então, vamos lá.
A gente vai começar fazendo um momento de aquietamento e de conexão entre todas nós, já estabelecendo, né, esse contato umas com as outras, para que mesmo à distância a gente possa estar o mais próximas possível. Então, vou pedir para vocês que sentem aí onde vocês já estão, ou no lugar confortável, de forma confortável, e de preferência com os pés bem apoiados no chão, com a coluna bem estendida. E aí, fecha os olhos. Faça uma inspiração mais profunda, trazendo a sua consciência no momento presente, para a sua respiração, para o seu corpo, para esse início de jornada. E aí, com os olhos fechados, imagine agora que você pega com a sua mão direita, na mão esquerda, de uma das mulheres que está aqui hoje, que está fazendo parte desse grupo forte e poderoso, e que essa mulher à sua direita também pega a mão de uma outra mulher. E assim nós formamos um círculo até que a próxima pegue na sua mão esquerda, fechando esse círculo entre nós. Preencha agora o seu coração com os seus sentimentos mais nobres e com seus próprios votos para esses próximos 11 dias. E visualize que uma luminosidade dourada se forma na região do seu coração. E que nessa luminosidade você vai impregnar esses seus votos. Visualize então que essa luminosidade desce pelo seu braço direito, chegando até a mão esquerda da pessoa que você está segurando do seu lado direito. Essa pessoa recebe através da mão esquerda e essa luminosidade chega até o seu coração. A essa luminosidade, ela também vai empregar esses seus votos e assim vamos passando de uma a outra até que você recebe de novo essa mesma luminosidade na sua mão esquerda, que de novo é conduzida até o seu peito, até o seu coração. E assim nós formamos um círculo de luz dourada que nos une e que gira de uma a outra, formando uma única luz dourada agora, com todos esses votos nossos, individuais e coletivos. Transformando esse espaço num espaço seguro, acolhedor e afetuoso, no qual vamos poder contar umas com as outras para trilhar esses 11 dias de jornada. Sinta a força desse momento, desse círculo que se forma.
E com uma inspiração profunda, você vai agora soltar as mãos na segurança que esse círculo se abre, mas não se rompe. E essa energia vai permanecer entre nós pelos próximos dias. Pode então abrir os olhos para darmos início ao nosso primeiro dia de caminhada e que cheguemos lá no último dia mais fortes e mais confiantes. Bem, estamos iniciadas e conectadas. Então tá, bem-vindas. Boa noite oficialmente. Eu sou a Dayana Schwember. Acho que posso começar com as apresentações. E aí acho que depois a Anne e a Kellen se apresentam oficialmente. E a gente vai pedir para cada uma de vocês dar um oizinho, assim, para a gente saber de onde vem, de que cidade, nome, cidade, e alguma expectativa, ou que se quiser compartilhar algum sentimento de estar aqui hoje, a gente vai ficar bem feliz em ouvir. Tá? Então, boa noite, eu sou a Dayana Schwember, sou uma das fundadoras da Poena Socioambiental, e, bom, o Lugar de Fala é uma formação que iniciou de maneira presencial e nós adaptamos de maneira online, com bastante carinho, e esse assunto de lugar de fala me move, porque eu acredito que tem várias coisas que nos façam calar durante a nossa vida, e é tão importante ter espaços como esses, de grupo de mulheres, que nos fazem ressignificar algumas situações, que nos acolhem, e que a gente possa descobrir nosso lugar, transformar espaços. Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui essa noite. E, bom, acho que passo para minhas colegas se apresentarem. Bom, moro em Porto Alegre, tenho 34 anos, tenho um enteado que está fazendo 12 anos hoje, o Dudu. E, bom, acho que é isso. E tem um gato que está miando aqui, mas daqui a pouco eu vou desligar. Vou eu então, Aniê? Então, gurias, muita alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Kellen Pascoaleto, sou uma das apoenas também, entusiasta aí de uma maneira mais leve, bonita e aquecida de viver a vida e o trabalho, para a gente pagar os boletos com mais alegria e sentido. Eu sou de formação socióloga, também tenho mestrado na mesma área, e a gente trabalha historicamente com bastante mulheres, sobretudo as catadoras, né? E no meio desse trabalho que a gente vem realizando já há 6 anos, a gente vem desenvolvendo algumas técnicas, assim, pensando em algo mais amoroso, mais acolhedor, e mais, assim, que vai para além, né, do cabeção pensante aí, das teorias que a gente tem e tal. E a gente vem adaptando, assim, a partir da nossa realidade também, da nossa vivência. Então, sou uma entusiasta aí desse processo todo e estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, acreditando também nesse processo aí que a gente pode construir juntas. Eu moro aqui em São Leopoldo, que é onde fica a sede da Poena. Moro num apartamento bem pequenininho. Tô com um cachorrinho aqui hoje que não é meu. Fui fazer um translado, acabei ficando com ele porque caiu um temporal. Ele tá aqui comendo tudo que ele vê pela frente, mas acho que vai dar certo. Os desafios que a vida vai nos colocando aí, né? E sou irmã da Ju, do Jorel, que tá aqui junto com a gente. E tô muito feliz, assim. A gente vai se conhecendo um pouquinho mais, depois a gente faz uma apresentação mais
detalhada por outro meio, mas só para a gente dar um oizinho agora, então. Beijos, estou bem feliz. Oi, mulheres, eu sou a Anne, para quem ainda não me conhece. Também estou muito feliz com essa nova turma que se formou, de muitas mulheres que eu admiro muito e outras que certamente admirarei a partir de agora. E eu sou colaboradora da Poena em vários projetos que elas realizam com muita alegria e com muita admiração. Me sinto muito honrada e feliz de fazer parte dessa jornada junto com elas e também de outros trabalhos que a gente tem feito juntas. Eu tenho 31 anos, eu moro em Porto Alegre com meu companheiro e um cachorro. Faz um ano agora que a gente adotou ele, novo integrante. E como formação, assim, eu faço administração na URGS. É um dos dilemas da minha vida, mas está em construção. E, paralelo a isso, eu fiz uma formação num método de qualidade de vida, de yoga e de desenvolvimento pessoal, e dou aulas há 6 anos, né, de yoga. Também fiz outras formações, assim, com outras ferramentas que vão nesse sentido de desenvolvimento pessoal, de transformação humana, que, de alguma forma, eu sinto que esse foi o chamado do meu coração e a administração foi algo que foi para talvez atender expectativas externas, né? Mas que, enfim, está ali no processo e eu espero terminar. E deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui. E aí, em 2018, mais ou menos, eu comecei a me questionar sobre esses caminhos, e foi quando eu fiz a primeira jornada Lugar de Fala, junto com as gurias, que foi um processo bem importante, né? Foi um dos momentos em que eu pude rever essas coisas. E hoje eu estou aqui dando a formação com elas, não por acaso, assim. Então, estou muito feliz com tudo que tem acontecido e espero que seja proveitoso e transformador para todas vocês, assim como foi para mim. Então, tá. Me ouvem? Sim. Então, tá. Achei que não tivesse aberto. Gurias, agora, então, por ordem alfabética, quem começa com A, eu sempre brinco, né? Que já sabe que vai ser a primeira. Então, eu vou... Ele já tá suando. Aí você apresenta, diz o nome, de onde você está falando, quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. E aí, em seguida, eu vou chamar a Bárbara, e aí vou avisando quem vem depois, já vai abrindo o microfone, enfim. Pode ir. Responda aí quem eu sou, por que estou aqui. O que me alimento, pode ir. Então, boa noite, meninas. Eu sou a Aline, sou de São Leopoldo. Sou casada e tenho um menino, um filho lindo, de 8 anos. Sou recém-formada em arquitetura e cheia de expectativas, muitas expectativas. E acredito que esse é um dos principais, um ponto principal, assim, que me trouxe até aqui. Foi uma oportunidade que as gurias me apresentaram e eu tô bem feliz de poder participar. Eu espero que seja muito proveitoso tanto para mim quanto para todas que estão participando. E eu acho que é isso. Espero poder evoluir bastante, assim, com o que a gente vai ver.
durante esses 11 dias e levar isso para a vida toda. Que responsabilidade, hein, gurias? Mas é a primeira que é para dar, né, uma... Pois vai. Bárbara, tu já pode abrir teu microfone, depois é a Clarissa. Oi, gente. Então, eu sou a Bárbara, moro aqui em Porto Alegre, tenho 29 anos, sou assistente social de formação, tentei participar do primeiro grupo, não consegui, porque devido ao corona, tá tudo muito intenso, assim, né? E eu trabalho com população de rua, então acaba me exigindo bastante. Espero conseguir acompanhar esse grupo e estar aqui inteira com vocês. Me programei direitinho agora, me organizei. E moro aqui em Porto, divido o apartamento com mais 2 pessoas. E é isso, né? Eu acho que é um espaço que eu queria participar desde a primeira vez que eu vi, assim, porque eu senti, assim, esse chamado de conhecer mulheres, né, as trajetórias de cada uma, e pensar junto também esses nós que a gente carrega, muitas vezes, assim, com medos, ansiedades, anseios, né, num lugar de ocupar a fala, né, e que bom que eu consegui agora, e é isso. Obrigada, Bárbara. A Clarissa, se quiser abrir o microfone, depois é a Fábio. Tem escolha? Ah, sempre tem. Eu sou Clarissa, eu tenho 39 anos, moro só, mas vivo acompanhada de muita gente por aí. Eu tô agora, sou de Porto Alegre, mas estou agora passando uma temporada com os meus pais na praia, mas para não deixar eles sozinhos, com muita saudade da minha casa. Mas, deixa eu ver, eu sou professora de música, sou professora no Instituto Federal, e eu acho que é isso. Isso? Pera. Faltou. Faltou dizer que eu também tenho um Dudu na minha vida, que é o meu afilhado. Ah, que só. Hoje meu Dudu ganhou um celular, né? Aí ele já me deu um oizinho. Fazia muito tempo que ele pedia, ele tem 12 anos, nunca teve, né? Então a gente fez um acordo, fez um termo, ele ganhou um celular, ele mandou um oizinho. Estamos tentando ver como será. Agora é a Fábio. Pronto. Dificuldades técnicas nesse novo mundo. Gente, oi para todas. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome também é Fabiana Tomé da Cruz. Vou começar comentando como eu cheguei, né? Eu chego aqui pela admiração do trabalho que a Poena realiza. Acho lindo essa relação e esse trabalho, né, de contribuir para mulheres que talvez ainda mais do que nós, né, tenham suas vozes caladas e tenham seus lugares invisibilizados. Então, a minha admiração às apoianas, assim, vem de longa data. E eu comecei, enfim, conheço a Kellen já de bastante tempo e a gente tem um projeto juntos que agora se ampliou e também aqui a Daya, a Anne e a Jaqueline fazem parte, que é a Ciência com Afeto, que é um podcast que começou, né, numa ideia da Kellen e eu gravarmos conversas que a gente achava que eram muito boas e que se não servisse para outra coisa, serviriam para quando a gente fosse mais velha, a gente saber o que a gente pensava e tem andado, assim, e tem sido muito legal esse trabalho ampliado, assim, com uma equipe de várias mulheres fodásticas juntas e procurando encontrar o seu lugar, assim. Então eu tô achando
ainda mais especial estar nesse encontro hoje, né? Que é a gente também ir se colocando e se pensando no mundo. Eu me alimento, para responder a pergunta da Daya, de brilho nos olhos. Isso também é outro motivo que me faz estar aqui. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha linda, maravilhosa, Helena, que tem 5. Sou casada, tenho 2 cachorros. E recentemente eu mudei para Goiânia. Eu passei num concurso para professora na UFG. E então agora eu falo diretamente do Cerrado. Eu ainda estou me acostumando com essa ideia. Enfim, mas estou contente, assim, acho que é um movimento que eu senti que o meu coração gritava para ser feito. Então, acho que para uma primeira apresentação é isso. Feliz de estar aqui ouvindo vocês também. Obrigada, Fábio. Agora é a Ellen, eu esqueci de dizer a próxima, era a minha tarefa, eu esqueço às vezes. A Ellen e depois é a Jaque, tá? Jaque, já te preparo. Oi, gurias. Estava ouvindo todo mundo aqui, pensando que bonitas que são as redes que a gente vai formando, né? Porque tem a Poena aí, que eu já tenho uma admiração também, uma parceria de longa data, e agora a Fábio ficou falando do Ciência com Afeto, que é outra parceria, e eu e a Clarissa estamos numa outra parceria, que é o Projeto Encontros, onde o Ciência com Afeto foi cadastrado como uma dica do que faz bem para as pessoas, né? E também em função da Kellen, eu acabei conhecendo a Ju, a Anne, enfim, essas redes vão se ampliando, e agora estou aqui tendo a possibilidade, né, de conhecer a Bárbara, a Aline, a Liz e outras meninas que estão aí, que a gente, enfim, até hoje não se conhecia. Muito feliz, estou muito, muito privilegiada, né, de estar aqui com esse grupo. Ao contrário da Bárbara, eu não me organizei, não me programei, eu entrei, eu resolvi fazer o curso, era 7h30 da noite, eu falei, agora eu vou fazer. Ai, que legal! Porque, bom, eu já tenho uma admiração pelo trabalho e pelo formato desse curso há bastante tempo, né, eu já penso em fazer ele há bastante tempo, mas é sempre aquela coisa, agora não cabe, agora não dá, agora eu não tenho tempo, agora não é o momento, né, e já há bastante tempo eu venho divulgando, né, para outras pessoas, tanto que a Clarissa está aí, né, mas, enfim, por que eu já pensava em fazer esse curso, né, para além de todo o reconhecimento da qualidade do trabalho das meninas que estão propondo, que eu já sei de longa data, assim, né, acho que essa questão é pessoal minha, do lugar de fala, né, do quanto a gente tem dificuldade, às vezes, de se colocar e de enfrentar determinadas situações, então tem uma questão que é pessoal minha, mas eu reconheço que isso é muito do universo feminino, né, e hoje, especialmente, a Clarissa sabe, porque acompanhou o dia inteiro comigo, né, a gente teve uma situação bem específica no trabalho, eu esqueci de dizer que eu sou professora, né, para quem não me conhece, também trabalho lá no IFE, eu sou formada em História e trabalho com Sociologia também. E a gente teve uma situação bem específica lá no trabalho hoje, que a gente precisava de uma representação feminina, assim. Não que a gente precisasse de uma representação feminina, mas a gente queria uma representação feminina, né? E não só masculina. E a gente falou com muitas, muitas, muitas mulheres fodásticas, assim, sabe? Que poderiam nos representar muito bem. E como é um bloqueador, como as mulheres não se sentem à vontade, né? E nem empoderadas e nem capazes, às vezes, ou às vezes se sentem capazes, mas enfim, tem outras coisas que agregam aí, dupla jornada, tripla jornada, outras 500 coisas, né? Então eu falei, cara, então deve ser um sinal, né? Que eu tenho que fazer o curso por mim e por todo mundo hoje. Né? E então não sei se eu tenho agenda, se eu vou estar nos próximos, se eu não vou estar, eu acho que eu vou estar, porque eu vou abrir espaço para isso, mas eu queria compartilhar, então, assim, que eu acho que também as coisas, quando não são planejadas, às vezes são muito mais legais, né? Então, obrigada, gurias, por me ouvir e por eu estar junto com vocês a partir de hoje, os próximos 11 dias.
Obrigada, Ellen. Bem-vinda. Mesmo que seja às 7h30, nós uma confusão, não sabia com quem tu tinha falado. Eu estava atrasada também, não sabia se a Ellen tinha resolvido. Agora é a Jaque. Sim. Depois a Ju, tá, Ju? Boa noite, então, Brias. Eu sou Jaqueline, tenho 28 anos, quase 29. Tem que pensar, às vezes, que a gente não lembra mais que idade tem, né? Eu moro em Porto Alegre, não sou daqui, mas moro aqui já há algum tempo. Moro como a Kellen, numa casinha bem pequenininha, com a minha gata, a Lua, que vai fazer aparições por aqui, certamente. E eu faço doutorado na URGS, sou orientada da Fabiana, e integro também a ciência com afeto, né? E até agora, ouvindo a Ellen falar, eu lembro que eu tenho mais um podcast para cadastrar lá no Encontros, né? Tem que cadastrar lá o podcast que tá um mate. Que É um tua, outro... Jaque, então, que legal. Sim, e para cadastrar lá também, para que chegue a mais pessoas, né? Que se toquem, talvez, por algo que a gente está produzindo e coproduzindo, né? Enfim, também estou muito feliz de estar aqui e vamos lá nessa jornada. Obrigada, Jaque. Bem-vinda. Agora é a Ju. Oi, gente. Eu sou Juliane, sou irmã da Kellen, a Poenete. Eu sou assistente social na UFSC, moro aqui em Floripa. Trabalho com ações afirmativas, diversidades. E eu nunca tinha pensado em participar do curso, né? Não é um curso, né? Desse momento, porque me parecia tem coisas que parecia que tá bem consolidadas, assim, essa questão de pensar o lugar de fala e pensar a fala, para mim é uma coisa muito parece que tá tudo ok, assim, né? Não tenho dificuldade de falar, eu não tenho questões com isso. Enfim, a vida vai provando o contrário, né? E vai colocando alguns desafios, né? Então, acho que isso é interessante de pensar. Mas eu tô no curso também pensando muito em compartilhar o espaço com pessoas que eu já conheço, né? Que sempre me surpreendem, assim. Eu acho que isso que é a vida mesmo. E, claro, tá entre mulheres, que eu acho que é a coisa mais potente que eu já vivi na vida. Sempre é grandioso e fortalecedor estar entre mulheres, que seja uma, duas, 10, né? Eu acho que quanto mais forte é essa potência, né? Então, acho que isso é o grandioso, assim, né? E é isso. Sucesso, né, Ju? A Lisiane agora e depois a Maíra. Olá, tá me ouvindo? Sim. Eu tô com um probleminha de internet aqui, então vou tentar até ser breve, porque senão eu acho que cai quando eu começo a falar muito. E eu falo bastante. Meu nome é Lisiane Storniolo, eu sou psicóloga, eu me formei faz 2 anos, acho. Eu atuo na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, e de um tempo na verdade, com a quarentena, assim, eu fui militante do movimento estudantil, do movimento LGBT, há muitos anos atrás, aqui em Porto Alegre. Sou casada com uma mulher há 10 anos. Só que depois, entrando na psicologia, fui indo para outros lugares, assim, né, conhecendo outras coisas. E agora que eu me formei com a quarentena, eu acabei resgatando algumas coisas de quem eu era, assim. Então, eu entrei muito nessa vibe de quem é, como assim, para onde eu tô indo, assim, porque a gente vai tendo oportunidades, a gente vai fazendo, né, e vai gostando também de outras coisas. E eu tô fazendo esse resgate de mim. E aí eu vi depois, eu fui, na verdade, a Vanessa, acho que é conhecida da Kelly, e aí me indicou uma vez, eu fui fazer uma fala num evento, foi lá agora me esqueci o nome
do lugar, enfim. E aí acabei conhecendo vocês por ali. Eu vi no mesmo dia que começou o outro, né, que teve online, e aí eu disse, bom, fiquei cuidando ali, quando lançaram esse me inscrevi. Mas aí, a minha ideia é essa, assim, voltar um pouco o resgate do feminino, Ai, montei um coletivo daí, né, na quarentena, claro, né, que é o Coletivo Narrativas, que é exatamente isso, né, é a gente narrar histórias, narrar nossas histórias, assim, então por isso que resolvi compor com vocês esse curso. É isso. Será que foi o Vila Consciência que tu foi? Ah, foi. Tá bem vindo, Lisiane. E agora é a Maíra e depois é a Samantha. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Maíra, eu tenho 34 anos, eu sou do interior de São Paulo, nasci em Araçatuba, mas já estou morando em Foz do Iguaçu há 5 anos quase já. Eu dou aula, sou professora de ciência política aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e, enfim, tenho um companheiro, moro com meu companheiro, com meu cachorro. Que mais? Bom, na verdade, eu conheci vocês através da Ellen Schneider, que é uma amiga irmã, basicamente, assim, uma pessoa que desde que eu cheguei aqui em Foz me acolheu e a gente se tornou muito parceiras, assim. E a gente compartilha muito, assim, a vida uma da outra, com a outra, né? E nesse período da quarentena, assim, praticamente todos os dias a gente está conversando ou compartilhando o que a gente está vivendo. E aí, nesse período da pandemia, eu já faço análise, né, terapia já há alguns anos. E nesse período da pandemia, parece que o processo da análise, assim, se intensificou muito profundamente, assim, né? E um dos temas que sempre foi um grande nó para mim é justamente essa questão da fala, né? Embora eu seja professora, é algo que, quando eu estava fazendo faculdade, era a última coisa que eu imaginava que eu ia fazer, porque eu tinha muito pavor de falar em público, de as pessoas me escutarem e acharem que eu estou falando bobagem e eu travar, né? E nesse período que começaram as lives infinitas, eu fui convidada para fazer uma live sobre um tema que, enfim, é o tema que eu pesquiso, que eu sei, que eu domino, e eu não dei conta de fazer, sabe? E aí foi algo que eu levei, enfim, voltei a discutir isso na análise, e aí coincidiu bem esse momento que eu estava vivendo e compartilhando com a Ellen, e ela me falou que ia acontecer a formação de vocês. E aí, naquele momento, eu estava lotada de uma agenda lotada de coisas e acabei não conseguindo me organizar. Mas logo perguntei se haveria outra e recebi a informação de que sim. E aí já fiquei me programando, já organizei minha agenda para poder participar. E também acho que veio também muito nesse momento que eu tenho me aproximado cada vez mais do feminismo, né? Que, enfim, embora eu esteja na universidade já há um tempo, já tenha participado de movimento estudantil, militância assim, sindical e, enfim, outros espaços, eu nunca me organizei, tipo, numa auto-organização de mulheres, né? E sempre tive vontade, mas nunca... E agora, nesses últimos tempos, eu tenho sentido cada vez mais o quanto é potente esses espaços, né? O quanto acho que são importantes para a gente. São espaços em que geralmente a gente se sente muito mais acolhida, que esse medo tanto de falar vai desaparecendo, né? Porque acho que a gente compartilha muitas vivências, né? Apesar de, né, de em diferentes dimensões, cada uma com as suas experiências de vida, né, e realidades distintas, mas eu acho que é um espaço bem interessante, assim, estou bem feliz e empolgada de estar aqui com vocês. É isso. Que bom, Samantha. Ah, Samantha. Que bom, Maíra. A pessoa da Samantha. Que bom que tu vieste, então. A Ellen é minha irmã de infância, né? A minha irmã do Sul. Tem a irmã aí de Foz. Que bom que vocês se acharam aí. Aí também é meio solitário, né? Cidade de fronteira, todo mundo estranho. Que bom. E agora a Samantha.
Conseguiu liberar o microfone? Deixa eu ver. Vou ver se ela conseguir. Falta só a Samantha, né, gente? Eu não pulei ninguém, né? Que às vezes acontece também. Não. Qualquer coisa pode escrever no chat, gente, se tiver com problema. Não, já foram todas. Todas? Tá, acho que ficou a Samantha, mas acho que ela não tá conseguindo abrir o microfone. Qualquer coisa ela chama no chat ali quando conseguir. Deixa eu só ver a minha organização. Então, mulheres, que bom que vocês aceitaram o convite. Queria mostrar para vocês como a gente vai se organizar, enfim. Ah, tá fechado, peraí. Ela tá falando aqui no chat. Tá. Samantha, tu clica na tela. Eu não sei se tá no celular ou no computador. Agora, acho que foi. Tá me ouvindo? Sim. É porque eu comecei a usar, esse eu uso o Zoom, né? E esse eu usei agora, 5 minutos de entrar, eu tô sem, mas acho que agora tá rolando. Hoje à noite para aprender, isso aí. Tem umas diferençazinhas. Então, boa noite, meninas, todas. Eu sou baiana de Salvador, moro em Aracaju já há uns 5 anos. Bom, tentar resumir um pouquinho minha história. Eu sou economista, formada pela UFBA, e vim para Aracaju em função de um concurso. Eu sou bancária, sou gestora na área bancária, mas já desde a adolescência eu participei de movimentos sociais, movimento anarquista, movimento punk, acabei na área financeira, assim, a minha vida, assim, tem muitas histórias. Mas na época não se dava conta, né, nesses movimentos sociais de questões de gênero, questões de raça, na época não contemplava essas questões, e não contemplava dimensões espirituais, emocionais, né? E eu fui naturalmente buscando isso, porque eu tenho, meu mapa astral vai quase todo para a área espiritual, assim, então é algo muito, muito presente na minha vida, essa dimensão, e eu comecei a desenvolver, né, fazer um trabalho com a espiritualidade de forma voluntária isso já faz quase 18 anos, mais de 4 anos para cá, eu, depois que vim para Aracaju, fiquei muito desanimada, assim, com o que seria a minha vida, que não bastava isso, que tinha chegado a um lugar que estava faltando, assim, não me satisfazia o que eu tinha, o que estava posto. E aí eu descobri o Theta Healing lá no Vale do Capão, e aí busquei formações e comecei a atender profissionalmente, ou seja, essa dimensão espiritual veio e digamos assim, foi ampliada, né, através dessa formação, e eu trabalho com as dimensões emocionais, psíquicas também, né, físicas também, além da espiritual, e comecei a atender profissionalmente já há 4 anos, me tornei instrutora também dos cursos, e agora, nesse momento, eu estou entrando já em uma outra fase, né, estou começando a, digamos assim, entrar num aprofundamento da minha atividade terapêutica, com um estudo de decolonização, trazendo a questão das representações sociais, de raça, gênero, classe, incorporando também dentro essas dimensões, assim, dentro da terapêutica, dentro desse trabalho terapêutico, e tendendo cada vez mais a eu sair da área, né, que eu estou trabalhando, desse ramo financeiro, para trabalhar exclusivamente com as terapias. Essa é a tendência, eu estou seguindo nesse caminho para chegar nesse momento, estou trabalhando para isso. Eu conheci a Kellen em uma live do grupo Escola Mística Andina, e aí desde então a gente vem conversando e me interessei pelo curso, porque eu estou fazendo lives e acho importante
tocar nessa questão agora, entre mulheres também, né, para desenvolver cada vez mais e liberar qualquer tipo de bloqueio, de crença, de padrão que ainda esteja trazendo insegurança e medo, né, para minha voz, para minha expressão, para minha comunicação. Então é isso, espero que essa jornada seja bem interessante para todos, eu tenho certeza que vai ser. Era isso. Obrigada, Samantha. Bem-vinda. Essa quarentena fez com que a gente também, né, quarentena que virou mais de 100 dias, né, mas fez com que a gente também se desafiasse, porque nós também não imaginávamos que a gente ia estar fazendo uma formação online, né, era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. E sobre as lives também, eu acho que a gente iniciou as lives bem na primeira semana que nós ficamos em quarentena, acho que foi, na verdade, foi do dia 27 de março, a gente começou a fazer as primeiras lives. E eu me lembro que nós estudávamos horrores, assim, para fazer a primeira live, eu e a Kellen fizemos sobre a situação dos catadores aqui na região metropolitana. E a gente saía da live suando, assim, né, escorrendo suor de nervosismo e desespero, assim, né. E aí depois a gente começou essa live que a Samantha assistiu, a Kellen entrou, eu acho que descobriu que ela ia fazer a live 10 minutos antes de começar, né. E aí a gente brincou que claro que tem coisas que a dor ensina a gemer, né? Porque daí nós estávamos já fazendo coisas assim, já fazendo lives que a gente nem imaginava que a gente ia estar fazendo, falando sobre vários assuntos que a gente nem imaginava. Então é muito louco o quanto que a gente precisou parar e até nesse momento que é bem difícil, mas descobrir coisas e talentos que a gente nem imaginava que tinha. Então, bem-vindas e que bom que a gente se encontrou. Quem sabe se fosse um outro momento a gente faria presencialmente, não teríamos pessoas então, né, de Aracaju, da Bahia, de Foz, a gente não estaria aqui hoje reunindo pessoas de vários lugares, né, de Goiás, né, a Fábio agora que está lá no Goiás. Então, eu acho que eu sigo, Anny. Não sei se a Kellen está de babá. Então eu vou seguir, aí depois a Kellen assume. Isso, tu faz a apresentação agora do curso. Tá, da jornada. Da jornada. Bom, então, fica a tarefa de fazer a apresentação da jornada. Acho que é bem importante falar para vocês como nós pensamos, assim, né, desde que nós montamos a primeira. Por que a gente pensou isso, enfim. Nós, né, todas nós, enfim, Joyce, Kellen e eu, já estaria aqui com a gente hoje, mas ela iniciou uma disciplina de doutorado justamente hoje, online, entre um monte de coisas, né, que todo mundo está fazendo online. E depois Anny também, né, então participou da primeira edição. Porque nós sempre sentimos isso nos espaços que a gente trabalha e na nossa vida mesmo, quanto nós temos dificuldade de se colocar, assim, mesmo que a gente tenha toda uma formação, né, técnica, né, como a Maíra falou, o quanto a gente tem dificuldade de falar em público, ou de aceitar convites para fazer algum tipo de formação, ou de apresentação, né, e quantas vezes a gente colocava desculpas e empecilhos para fazer isso. E foi através de círculos femininos, de conversas entre nós, que nós nos fortalecemos. Então, a Poena, eu sempre falo, né, eu tinha sérias dificuldades de fala, sempre tive, assim, de me colocar em público, sempre fui uma aluna muito estudiosa e não me considerava inteligente, mas muito esforçada, assim, porém com muito medo de falar, e todas as vezes que alguém me chamava para falar, uma apresentação em grupo, eu ficava para morrer, assim, de desespero, de passar mal, assim. E eu fui ser professora, né, alfabetizadora, e eu me sentia muito bem com crianças, mas com adulto, aquela questão do julgamento, para mim, era muito forte, assim, né, não conseguia me sentir bem. Isso, muitas vezes, era mais relacionado comigo, né, do que com os outros, às vezes, né, porque eu acho que a gente também se coloca numa situação de achar que a gente tem que ser perfeita, que a gente não pode errar, que a gente, às vezes, também não acolhe, né, e julga quem está falando. Então, quando a gente começa a se perceber nesse espaço, a gente começa a ser um pouquinho mais acolhedora com os outros e um pouco menos dura, assim, conosco mesmas, né, porque nós somos seres humanos e a gente vai errar e vai falar muita bobagem, assim, até
até entender, aceitar, processar, enfim, e estamos aqui para aprender. E nós começamos um processo, na verdade, com catadoras, né? Nosso histórico é de trabalho de cooperativa com catadores e catadoras, numa formação que nós fizemos nas cooperativas de reciclagem. Tem uma catadora que vai participar dessa formação, ela não está aqui hoje. E nós íamos nesses espaços para trabalhar a formação de liderança, de economia solidária, de cooperativismo, e a gente percebia que a maioria das mulheres trabalhavam no galpão, na triagem, e era uma maioria. Porém, dentro da parte da presidência, nos espaços de gestão, eram homens que assumiam. Então, a gente percebia também o quanto era difícil para elas, né, que a gente falava, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Então, era uma coisa também que a gente dizia que tinha que ir, mas não dizia como, né. Então, nós sentamos e montamos uma formação na época, que era um projeto que foi a Voz das Catadoras, e nós fizemos com o recurso da Embaixada da Suíça, foi um projeto de 12 meses, e foram 12 encontros, e esses encontros perpassavam vários assuntos, né, violência doméstica, alimentação, saúde, cooperativismo, enfim, assuntos trazidos por elas, né. E quando a gente fez a formação com as mulheres, e era para ter esse lugar de fala com as mulheres catadoras, outras mulheres disseram assim, mas por que vocês não pensam então para o outro público? Então surgiu o lugar de fala a partir de uma ideia que veio do projeto da Voz das Catadoras. E aí, como a gente construiu, né, o lugar de fala? Pelos nossos estudos, pelas nossas vivências, né? Nós participamos de algumas formações, então, de círculos femininos, como a Tenda da Terra, a Tenda da Lua, né? A Kellen é tendeira, a Anne e eu fizemos a da Terra, a Kellen fez da Terra e da Lua, Fábio, né, fez também a Tenda da Terra, da Lua também, né? Então, a gente foi passando por algumas experiências, algumas leituras, alguns livros que nos inspiraram, e a gente deixa todas essas bibliografias para vocês. E nós construímos, assim, tentando dar um passinho, assim, né, que a gente brinca. Que a Ellen fez a ponte. A gente brinca, né, que a gente foi dando os passinhos, né, e é o que a gente convida vocês a caminhar conosco, por isso que a gente chamou de jornada. E aí, não para assustar vocês, mas a gente brinca que a gente vai dar a descidinha, descer uns degraus, assim, né, a gente vai dar a descidinha nas profundezas, para depois, confiem que vai vir a parte bacana. Então, a gente quer fazer alguns resgates, porque quando a gente começou a entender o porquê que nós, né, Kellen, Anne e eu, não falávamos, não nos sentíamos bem, tínhamos medo, ficávamos nervosas, e nós ficamos até hoje, isso vai ser comum, mas isso não pode nos bloquear. A gente percebeu que não tem nada a ver com a nossa capacidade, né, mas sim com coisas mais profundas, né, de momentos na nossa vida que aconteceram alguma situação que fizeram que a gente se calasse ou ficasse com medo, ou ficasse se sentindo menor. Então, passa por uma questão de vivências da vida, né, que aconteceram, quem sabe algum trauma, alguma situação, e nós não somos psicólogas, e a gente não vai dar conta disso. Então, a gente quer propor para vocês essas leituras que nós construímos textos, esses vídeos que nós gravamos com o conteúdo da maneira como nós compreendemos esse conteúdo e passar para vocês, mas que isso seja muito construído coletivamente. E a gente brinca, e eu sempre brinco isso, né, que é meio, não é propaganda enganosa, mas é uma propaganda que é oratória para as mulheres, né, o subtítulo dessa formação. Mas de verdade não tem muito a ver especificamente com a oratória, porque o lugar de fala, ele é mais profundo. Então a gente só fala quando a gente tem, quando a gente consegue desconstruir algumas coisas que vem muito antes do momento que a gente está falando. Né, se hoje eu consigo fazer formações, fazer lives, e a Kellen, né, 10 minutos antes da live aparecer na live, que era uma coisa que a Kellen não participava de vídeos, depois ela pode dizer, ela tinha horror esse negócio de Instagram, de vídeo, e hoje ela faz, é porque a gente deu um passinho atrás para tentar construir algumas coisas. A gente quer convidar vocês a dar esse passinho atrás, para depois juntas a gente avançar. E ter nesse espaço que a gente tem do lugar de fala um momento bem de acolhida, assim, onde a gente possa se olhar com mais amorosidade, que é o que às vezes falta, né? Às vezes a gente se sente muito mal em falar em público porque a gente não se sente acolhida e a gente percebe os olhares sempre cuidando que onde a gente vai errar, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que nós temos que construir entre nós, né? Como a gente vai olhar para as pessoas e como a gente quer que as pessoas nos olhem, assim, né? Com um pouco mais de amorosidade, um pouco menos de julgamento e essa questão muito dura que cada vez que a gente vai dentro da academia, e tem várias pessoas aqui que estão na academia, né, sabe o quanto isso é difícil,
porque é bem mais fácil as pessoas ficarem exaltando as coisas ruins, assim, e se apegando em coisas técnicas do que, de fato, vendo todo o processo construtivo, né? Então, a ideia é dizer para vocês que o lugar de fala, ele é uma formação mesmo de círculo, mesmo que a gente está assim, conectada, eu estou olhando as caixinhas aqui de vocês pela tela do computador e aqui pelo celular, a gente está conectada, é uma rede, então, sintam-se à vontade em falar, acolham as colegas de vocês, né, as pessoas que estão aqui participando, mas que isso a gente vai fazer aqui como um exercício e que a gente espera muito que vocês levem desse momento aqui, desses 11 dias, para a vida de vocês e que vocês contagiem outras mulheres que passam pelos mesmos problemas, digamos assim, pelo mesmo sentimento ruim que vocês em algum momento passaram ou que passam, né? Então, que a gente saiba construir isso juntas, cada uma à sua maneira, cada uma no seu tempo, e como nos diziam quando a gente faz a tenda, né? Cada encontro, e a gente vai mandar para vocês, eu vou explicar aqui como, vai bater diferente para cada uma de vocês. Tem pessoas que, quem sabe, algum exercício não vai dar muita diferença, mas alguns exercícios vão mexer com coisas muito profundas, então dá um tempo para vocês, respira fundo, não tem problema em se emocionar, não tem problema em refazer o exercício ou deixar para outro dia porque não conseguiu digerir, então façam no tempo de vocês, mas aproveitem esse espaço e nos aproveitem a comunidade que a gente construiu pelo WhatsApp, né, para vocês conversarem, já que nesse momento a gente não pode estar juntas se abraçando, enfim. Anne, quer complementar? Não, a Kellen pode seguir, depois eu dou os avisos finais ali. Eu só posso mostrar, então, antes da Kellen, ou a Kellen puxa, eu mostro aqui como vai ser como vocês vão receber no WhatsApp e vocês vão abrir, se alguma de vocês já abriu hoje. Daia, deixa eu começar, daí quando chegar nesse ponto tu abre, pode ser? Ah, pode ser. Uhum. Então tá, mulheres. A gente tem uma pegada que é bem importante assim na Poena, que é voltada para popularização da ciência, né? Nós viemos desse lugar aí de estudo, de conhecimento, a gente é super curiosa e gosta de aprender e tal. E a gente fica se questionando, assim, como é que a gente pega tudo isso que a gente, né, de certo modo, acessa e consegue fazer uma formação que dá conta de mulheres de diferentes lugares conseguirem acessar, né? Sem ser algo excludente e sem ser algo também, às vezes, bobo, né? Então, é um desafio essa jornada. É um desafio, assim. E a gente fez toda ela formada com muito carinho, assim, e com uma linguagem acessível. E essa foi uma preocupação nossa, porque a gente também, tudo que a gente faz, a gente sempre abre vagas sociais. Quem nos acompanha sabe disso. Então, a cada 5 mulheres pagantes, a gente teve uma vaga social. A gente sempre tem mais vaga social do que a gente disse que vai ter. Mas tudo bem, pra gente não faz diferença ter 2, 3, 5 mulheres sem pagar aqui, que a gente sabe que precisaria acessar, a gente quer que faça, a gente quer espalhar isso para o mundo. E a gente não vai ficar rica com esse curso, não é essa a ideia. Então, é a gente poder falar sobre isso mesmo, né? Então, como é que a gente consegue comunicar de uma forma que dê conta? Eu vou explicar aqui um pouquinho como é que vai funcionar a jornada, essa é a minha missão, mas eu só queria comentar uma coisa que aconteceu antes, que eu acho que faz todo sentido, assim. A gente está passando por um momento bem delicado, familiar, assim, com uma questão de saúde da minha mãe da Ju, né? E ontem eu estava acompanhando ela numa consulta, e o médico, incrível, cirurgião, assim, nossa, super bom, deu uma explicação, assim, mega, sem nenhuma questão, assim, né, a levantar, técnica sobre o procedimento que ela vai ter que fazer, e aí, atrás dele tinha um quadro lindíssimo. E aí, numa hora que ele parou para escrever uma questão para minha mãe, assim, né, de indicação, de medicamentos e tal, a minha mãe falou assim, olha que quadro lindo. Aí ele falou para ela, quem pintou esse quadro foi uma pessoa que teve a mesma questão que a senhora está tendo agora, de saúde. E aí minha mãe sempre fala que o sonho dela é pintar e tal. Eu falei, olha, mãe, é uma oportunidade, né? Quem sabe não é um aviso aí, esse quadro na tua frente, né? Alguém com a tua questão. Se eu não acho, doutor, que a hora é agora, meio que puxei assim, e o cara não conectou.
o cara não conectou, ele voltou para o formal e seguiu na questão, saúde, tal, bababá, e altos termos técnicos, e eu achei aquilo super, não é estranho, mas é normal, né? Eu acho que esse link, né, com o sensível, com conectar com a vida, né? Então é um cara super técnico, inteligentíssimo, inquestionável, mas ele não estava conectado com a saúde mental dela, por exemplo, né? Que poderia dizer, claro, faz, né, o curso, a senhora tem vontade, por que vai adiar e tal? E eu fiquei pensando muito naquilo, e vim com a minha mãe aqui com ela e tal, e a minha mãe tá com essa vontade de fazer o tal do curso, né? Que ela tem adiado, sei lá, acho que a vida toda, né? Então, é um pouco disso também que a gente tenta fazer aqui, sabe? A gente tem uma série de leituras, a gente pensa, reflete, conversa, briga um pouco e faz, né, as pazes um pouco e segue a vida. Mas como que a gente faz esse pulo, né? Trazendo a teoria para a vida real, conectando com as realidades, né? Ouvindo cada uma de nós aqui tem uma situação, né, na prática que é muito singular, é muito sua. E todas elas para a gente são sagradas, né? As histórias que vão estar acontecendo aqui, cada uma tem sua razão, suas questões, seu viés, então é muito particular e ao mesmo tempo que é muito mágico poder estar compartilhando e ouvindo isso de vocês e que a gente vai passar, né, pelos próximos dias, e o quanto a gente também se reconhece nessas falas, né? Ao mesmo tempo que é singular, também é muito comum várias questões que a gente atravessa, né, na nossa vida. E particularmente, assim, eu não tive uma questão de não conseguir falar, né? Não era uma questão para mim. Mas era a forma como eu falava. E ainda falo, né? Eu acho que é um processo, assim. Mas de conseguir olhar para isso com outros olhos, né? Acho que a forma que eu comunicava, ela era muito masculina, porque eu tinha força, né? Tinha essa ideia da voz alta, do, né, bancar, assim, como sendo sinônimo de fortaleza para mim. E normalmente eu era muito grosseira fazendo isso. E o pior não é que ela era grosseira, o pior é que no final das contas eu conseguia muito pouco resultado com a forma que eu agia. Esse é o ponto. E para mim, eu não queria seguir assim. Para mim, me fazia mal. Não é que a gente tem que ser um docinho, nhenhenhé, entendeu? Cada um tem um jeito. Mas a pergunta é, que para ti faz sentido e como que tu quer te relacionar, né, na tua comunicação, na tua vida. Para mim, acabava me fazendo mais mal e com pouca efetividade do que eu gostaria de ter. Então, eu comecei a repensar isso. Não que eu não fale o que eu penso e tal, porque eu acho que a gente pode falar tudo que a gente pensa e acredita, mas talvez o ponto seja na forma, né, como a gente aborda isso. Então, a ciência com afeto, né, a Fábio, que assim, para mim é referência e me fazer olhar para esse lado do afeto tão pouco acessado na minha vida, assim, historicamente, né. Então, eu tenho muito poucos anos que eu olho para isso e tenho tentado fazer diferente, de uma forma mais amorosa e acolhedora, assim, né. E não só na minha vida, mas olhando para a vida de outras mulheres. Então, acho que vai um pouco por aí, assim, isso é um pouco, digamos, o espírito da jornada, né, passa também por aí, assim. Então, agora entrando na parte mais técnica, assim, a gente vai ter 11 dias de encontros, né, então, não só aqui, mas também pelo WhatsApp ali. A gente criou 2 grupos lá, só para explicar também. Um deles é o grupo comunidade, ele está aberto, cada uma de nós pode colocar alguma questão ali, enfim, se comunicar. Quem não conseguir acompanhar também, tudo bem, a ideia é que fique livre ali para a gente ter esse espaço de diálogo. Mas o outro grupo, que é o Atividades, ele é fechado, então só eu, a Daia e a Anne mexemos, porque é um grupo mais de organização mesmo. Então, a cada manhã, a gente vai estar colocando o link do dia, que vocês vão entrar e vai estar lá, isso que a Daia vai mostrar agora, né? Uma explicação do dia e alguns vídeos pequenos que a gente fez com muito amor, carinho e pouca instrumento técnico mesmo, né? A gente fez com celular, com fone de ouvido, assim, tal. Mas eles estão legais. Não é uma produção, assim, né? Oh! Mas em relação ao conteúdo, eles estão bem legais. E eles são vídeos curtos, a gente se desafiou, então, né, a traduzir uma formação que ela é composta por 12 horas, a gente fez em 11 dias, pensando cada dia uns 20 minutinhos, assim, que vocês teriam que dedicar.
Então, a gente reduziu um pouco, a gente teve um poder de síntese, algumas coisas, mas, assim, longe de esgotar o conteúdo, né? Tentando realmente trazer algo mais pontual e pautas que a gente possa desenvolver e talvez despertar coisas em cada uma de nós, né? E aí, claro, né, a gente tem ali algumas atividades que a gente está propondo, que são pontuais, mas que são bem legais, assim, no sentido de dar esse passo atrás que a Daya comenta, né? Digamos, a gente vai olhar um pouco para a nossa história, procurando resgatar essa questão de quem é que nos calou, né? Historicamente, assim, o que nos aconteceu, que fez a gente ir para um lugar que a gente vai perdendo essa capacidade de se colocar no mundo, que quando a gente é criança a gente tem, né? Então, tem um estudo que aponta que até os 7 anos, as meninas e os meninos têm sonhos muito parecidos, assim, de ocupar espaço, de querer ser presidente do país e tal, e dali para frente as meninas vão perdendo esse lugar, né? E quando fazem a mesma pergunta para meninos e meninas de 14 anos, as meninas não querem mais isso. Então, assim, o que acontece nesse meio do caminho que a gente vai se desencorajando, né? A gente vai perdendo, vai abrindo espaço, deixando pro, sei lá, pensando que talvez os homens façam isso melhor. E aí, né? Como é que a gente chegou nisso? Então, é um pouco esse processo também que a gente vai fazer alguns resgates. Daí, tu quer abrir agora ali para mostrar como é que... Não sei se vocês chegaram a abrir, gente. A gente mandou um link hoje, né? Mas, enfim, é coisa pontual, nesse primeiro dia mesmo de apresentação. Pode falar, Daí. Não, todo dia vocês vão receber um link, que nem hoje vocês receberam no WhatsApp, e hoje vocês receberam um link que abre assim o Drive, né? Ele é aberto. Essa pastinha aqui de organização vocês não vão ver, obviamente, porque ela é uma pastinha nossa. Mas vocês sempre vão receber um PDF, que vai estar ali sempre o textinho que a gente sugere para ler. Então, hoje o textinho era... Deixa eu só fechar aqui. Como a gente estava pensando à noite, né? Enfim, o conteúdo. E aqui tem uma tarefinha que a gente deixou para vocês olharem depois. Depois a Anne vai explicar essa tarefinha. E aqui tem como vai funcionar os dias, né? Então, hoje, que é presencial, tá aqui o encontro virtual, às 20 horas, e aqui tem todos os dias. Aí, na segunda-feira, às 20 horas. E aí, todos os dias, como vai funcionar. Então, nosso último encontro é no domingo, do dia 5 de julho, né? Então, aqui tá organizado. A gente fez horário de Brasília, porque num outro curso que nós fizemos, tinha um pessoal de Manaus, a gente esqueceu de avisar. Aí, então, agora a gente se atentou a cuidar o horário. É que é muito internacional, muito chique. E aí, sempre vocês vão receber, então, um PDF com um textinho, uma atividade, e às vezes vão ter conteúdos de apoio, né? Para vocês verem, um videozinho de apoio, uma música. Depois a Anne vai encaminhar também para vocês. Nós temos uma playlist no Spotify que nós construímos para vocês utilizarem também para fazer as atividades. E sempre eu não vou conseguir apertar aqui e assistir o vídeo, tá? Porque no computador não abre no meu. Mas tem os videozinhos, então, aqui explicando sobre a jornada, como irá funcionar e o depoimento da nossa participante surpresa. Surpreendentemente. E vocês vão sempre receber assim, um PDF e os videozinhos, tá? E aí a atividade está sempre dentro junto com o texto ali e sugestão, né? Para vocês fazerem no tempo de vocês. Eu já tenho uma atividade proposta aqui para vocês olharem depois. E também a gente sugere alguns links de vídeos e o Spotify para vocês ouvirem as musiquinhas. Isso, né, Kelly? Acho que assim, explicando... Sim, depois as gurias entram lá, se alguém ficar com alguma dúvida, a gente está sempre aí. A gente vai se revezar entre nós três para estarmos ali presentes no grupo. Não vai ficar as três ao mesmo tempo, né? A gente também é filha da deusa, né? Tem que parar. Não ficar manhã, tarde e noite, né? Conectada. E, bom, e aí, gente, a gente pensou, então, assim... tem 3 videozinhos ali. Esses 3 vídeos, eles compõem 10 minutos de gravação. Então, são vídeos curtos mesmo, pontuais, para que a gente consiga acessar, assistir, enfim, e que não seja algo chato, né, enfadonho. Claro que, nos outros dias, né, a gente vai estar colocando, digamos assim, os vídeos do dia e tem uma série de sugestões de materiais complementares que se correlacionam com o assunto. Não é para se matar e ter que ver tudo e tal, né? Não é essa a ideia. Quem quiser, puder, ótimo, mas é para a vida. Guardem para vocês,
porque às vezes é um podcast, às vezes é um talk lá, às vezes, enfim, tem coisas maiores, né, e mais longas, a sugestão de livro mesmo, que se correlacionam, assim. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de outros, né, sobre o tema, a gente vai agregando, porque eu acho que a gente vai também ampliando o repertório, assim, né. Então, esse é um pouco da ideia, porque a gente sabe, tem gente que daqui a pouco vai querer aprofundar e gente que não, tá legal aquilo ali, mas, de qualquer sorte, a gente tem feito digamos, organizar esse material para também ir acumulando, né, e socializando, porque a gente também quer que isso caia no mundo e todo mundo tenha acesso, né. A gente defende bastante isso também, da popularização dos dados e dos documentos, e que, enfim, quem se interesse possa acessar. Então, vai ser assim, hoje, segunda-feira, e no dia 5, que é o nosso último encontro, a gente vai ter esse encontro virtual. O próximo encontro, na segunda, a ideia é a gente retomar, né, os conteúdos dos dias a partir de amanhã até segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho dos conteúdos, vai pedir que vocês também comentem algumas questões, a gente vai tentar dar uma amarrada, né, no que fica EAD, assim, né. E, da mesma forma, no último dia também a gente vai amarrar o que foi feito a partir de segunda-feira até o último dia do encontro. Mas também no último dia, vocês vão ver ali no videozinho quando eu explico isso que eu tô falando agora, a gente pensou também um momento de compartilhar, porque também, assim, não adianta a gente ficar falando sobre falar, a gente tem que falar, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente aprenda da teoria, a gente precisa exercitar. E aí, a nossa proposta para o último encontro é que cada uma de vocês já comece a pensar desde já algum conteúdo, algum assunto que possa apresentar para a gente no último dia, em torno de entre 5 e 10 minutos, mais ou menos, para o último dia. E aí, organizar da forma que vocês quiserem, né? Assim, mas que seja um momento mesmo de falar aqui, se desafiar, enfim, apresentar algum conteúdo, né? Com começo, meio e fim e tal. De verdade, assim, qualquer assunto que faça sentido para vocês. Para ter um pouquinho também desse momento de exercício, assim, né? Além de outros que a gente vai propor e tal, mas esse é mais efetivo para a gente fechar juntas e que todo mundo também possa falar, né? Que eu acho que além de falar, o processo de aprender a escutar também é importante, né? Para mim tem sido um aprendizado, assim, eu falo bastante e eu acho que eu aprendo muito quando eu escuto, né? Quando me permito escutar. Então eu quero escutar vocês também, a gente quer, enfim. E vai ser super legal, tenho certeza. Que mais, gurias? Mais alguma coisa sobre... Alguém tem alguma dúvida sobre como vai funcionar também? Não, só para lembrar também que hoje e segunda a gente tem 1h30, assim, mas no domingo a gente precisa reservar 2 horas, assim, para dar conta. Às vezes a gente se passa, mas para poder todo mundo falar, assim, então tem que ser 2 horas, então por isso que a gente puxou para as 19 horas, assim, para até às 21, porque a gente sabe que segunda-feira, mesmo às vezes sendo assim, isolamento, nós estamos trabalhando em casa. Então, para conseguir pelo menos terminar, assim, 2 horas, a gente puxou para as 19. E aí, para conseguir ouvir com qualidade todo mundo e não encerrar as coisas correndo, né? Então, para vocês olharem depois no cronograma e organizarem isso também na agenda de vocês. Tá, e aí, só para encerrar, assim, minha parte, eu queria também deixar, assim, um pouco mais claro que, quem conhece a gente sabe disso que eu vou dizer, mas acho que é importante reforçar, né? Por mais que seja um processo aqui muito, também individual, né, que é essa questão da gente conseguir se colocar e falar e tal, a gente faz muito esse resgate do individual e do coletivo, né? A gente tem uma preocupação gigante, né, social, pela Poena também, e sobretudo nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, gurias? Tá todo mundo, assim, quem tá muito bem nesse momento é estranho, né? Porque não tem como a gente tá, né? Diante das questões de saúde, de política, econômica, enfim, né? A gente está num momento bem complexo, assim, para todo mundo, e mais difícil para as pessoas mais pobres, né? Como sempre. A gente vive num país que é campeão, né, de desigualdade social, e que isso se mostra muito claro nesse momento. E as desigualdades de gênero também se apontam, né, sobretudo na questão de divisão de atividade doméstica, familiar, de responsabilidades, né? Tem um monte de amigos e amigas, chega muito mais questões das mães para a gente do que dos pais, né? Então, assim, acaba estando na nossa conta ainda essa parte de reprodução da família, né? E o homem ficando com a parte produtiva e a gente com a reprodutiva.
Então, são questões históricas, né, desse enfim, formato, né, de patriarcalismo, a questão de feminismo e tal. Então, um pouco de pano de fundo do que a gente vai estar tratando aqui, né, não é um curso de formação política, óbvio, mas não tem como a gente também não passar por isso, né, porque é o pano de fundo e tá aí, né. E é também o que a gente acredita, né, a gente não tem como concordar com as coisas que estão acontecendo, se a gente tem um olhar mais holístico e também social. Então, acho que é importante destacar isso. E trazendo aqui um poema lindo, que a Samantha declama no Instagram dela, já fica a dica, que eu não lembro agora se é isso que eu vou dizer, mas é algo assim, tipo, apesar de você, né, apesar disso, apesar daquilo, apesar daquele outro, como é que a gente encontra ânimo, brilho, coragem para seguir, sabe? De verdade, eu acho que esse é o ponto. E quando a gente, né, joga a toalha, não adianta nada, assim, né? Então, esse espaço, muito mais do que ser algo chato, de obrigação, mais uma atividade que eu me coloquei, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ter que fazer atividade, ter que ver vídeo, ter que fazer não sei o quê. É a gente tentar conseguir achar prazer nesse lugar, né? E fazer o que conseguir, Luiz. Só em estar aqui, eu acho que já é um passo 1000 na frente, né? Porque a gente reconhecer que tem dificuldade ou de falar, ou de ouvir, ou de comunicar melhor, a gente já está se dispondo a rever isso e olhar para isso, né? Eu acho que se a gente acabasse aqui agora, o curso já estava bom. No sentido da gente estar preocupada com isso, né? E ter esse olhar. Então, que massa, assim, né? Que vocês estão aqui, que a gente está aqui também. E eu tenho certeza que vai ser um processo muito legal para todas nós, para a Anne, Daia e para mim também. A gente reverberou muito na última jornada. A gente também foi, subiu, voltou e renasceu, assim. Para mim, a última jornada foi uma virada de chave, assim, de verdade. Pessoal, assim, na minha vida também. Apesar de estar mediando, a gente também está se afetando e sendo afetado o tempo todo. E, de verdade, assim, para mim, se eu vou fazer um negócio que não me dá borboletas no estômago, eu acho melhor nem fazer. Eu acho que a gente tem que fazer coisa que dá medo, entendeu? Assim, porque é o que faz sentido. Porque aquilo que não te afeta, no fundo, não sei nem se vale a pena tu tocar, porque é isso, assim, né? É aquilo que faz tu tá aqui com calor agora, que faz tu tá com energia aqui, né? Então, acho que vai ser bem massa e quero que esse processo seja alegre, porque de tristeza a gente já tá cheia, né? E não sei como fazer isso, mas eu acho que a gente tem que buscar isso, assim, cada uma no seu lugar, com a sua família, com o seu jeito, não sei, assim, e de achar alguma coisa no seu dia a dia e de acrescentar prazer, sabe, alegria, porque a gente tem que estar bem, e acho que a gente acaba sendo linha de frente, né, dos lugares que a gente está, da posição que a gente ocupa, né, então como é que a gente, naquela analogia do avião, né, despressurizou, primeiro coloca a máscara em ti, depois tu vai acolher crianças e idosos, né, porque se for correr para criança, talvez não dê tempo, né, então assim, primeiro a gente, então aqui a gente está no momento de máscara, de conseguir, né, dar uma respirada, oxigenar, para conseguir lidar com tudo e todos que estão à volta, assim, né, e a gente não é super heroína, e conseguir reservar um momento, assim, para se olhar e se reorganizar mesmo, né? Tentar dar esse mergulho, para algumas vai ser mais profundo, para outras não, e acho que é importante cada uma saber seu tempo, saber até onde quer ir, né? Às vezes a gente não está preparada mesmo, a gente nunca conectou com isso daqui a pouco, algumas daqui a pouco já tem uma caminhada muito maior e vai ser mais fácil, tá revendo coisas, outras vão vir pela primeira vez. Então, peço também um pouco de paciência para quem daqui a pouco já passou por alguma atividade e possa se repetir, para outras não, que a gente possa se acolher, assim, mutuamente, e eu tenho certeza que vai ser bem legal. Acho que era isso que eu queria dizer. Tu leu o poema? Queria que a Samantha lesse, né? Eu vou tirar esse lugar de fala. Ou, Samantha, depois tu podia mandar pra gente um link. É lindo, gente, é lindo, assim. Foi o meu primeiro amor com a Samantha.
tá? Fica a dica ali, então, se a Amanda quiser colocar no grupo. Tu, Anne, então? Passei para a Anne também. Muito bem. Então, eu queria passar para vocês alguns acordos prévios para a gente começar. E eles estão escritos lá na apresentação do módulo 1, tá? Caso vocês queiram reler. E, bom, o primeiro acordo é que o que nós vivemos aqui é único e é especial, então a gente gostaria que vocês estivessem dispostas a isso e que estejam presentes, né? Porque vocês estarem presentes vai ser o presente de vocês, vai ser o nosso presente, o presente das pessoas que estão aqui também. E é importante a gente ter empatia, porque vão surgir relatos, né, das nossas colegas aqui, das nossas companheiras, e a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque não necessariamente a gente concorde com a opinião que a outra pessoa está trazendo, ou com a experiência que ela trouxe, mas, bom, é a experiência dela, é a visão dela, então a gente também tem que conseguir exercitar essa empatia e acolher, né, as dores e fortalezas das outras. Outra coisa legal para a gente sempre ter em mente é o respeito e a amorosidade, né, na nossa comunicação, também muito na linha da empatia e de acolher a nós mesmas, principalmente, né, nesse processo, e também a todas as outras. Lembrar que esse é um espaço de confiança, então o que acontece aqui nesse círculo, nessa rede nossa, deve permanecer aqui, né, por uma questão ética e de confiança, para que a gente mantenha esse lugar, então, seguro e que seja propício às transformações necessárias. Todos os nossos materiais, eles foram feitos exclusivamente para esse curso, então a gente pensou na jornada, nas pessoas que iam participar, e foi feito tudo com muito carinho, muita atenção, muita pesquisa, leitura, diálogo. Então, valorizem o nosso esforço de também gravar os vídeos, que foi um desafio para nos adaptarmos a esse momento, né? E tenham também esse carinho e empatia com a gente por não sermos youtubers, mas fizemos o nosso melhor. E recebam tudo, né, como um convite, não como mais uma obrigação, e sim como um momento de prazer diário que vocês vão ter ali de se dedicar uma meia hora por dia, alguns dias um pouco mais. Mas encarem esse momento como um prazer, né, e não como mais um peso para a gente carregar, porque a ideia é que seja realmente prazeroso e gozoso, como diria as nossas mestras, a nossa mestra Melu. E, bom, eu preparei alguns outros lembretes aqui para passar. A gente tem uma proposta de, inicialmente, fazermos um mergulho, né? Para que a gente consiga entender, então, as raízes dessas inseguranças, dessa falta de confiança que a gente tem, ou de outros condicionamentos e comportamentos que a gente queira atualizar, ou se desfazer, ou aprimorar, né? E nesse processo, assim, que vai ser fazer esse mergulho tanto individualmente como na história, né, do porquê que nós, mulheres, em comum, temos tantos desafios parecidos, assim. Depois de entender essas questões, a gente vai começar a construir outros comportamentos e outras atitudes e já tentar, de alguma forma, colocá-las em prática.
E nesse processo, como as gurias já falaram, a gente vai olhar para dentro, né? E talvez coisas difíceis possam surgir com as quais a gente vai precisar lidar e enfrentar, enfim. Mas fiquem tranquilas e confiem no processo, porque nós vamos mergulhar fundo, talvez, e se você quiser, obviamente. Mas nós vamos voltar lá do fundo mais fortes, mais confiantes. E a gente acredita que talvez a única forma de verdadeiramente curar essas feridas que a gente tem, de transpor essas dificuldades, esses desafios, é olhando para elas, né? É ir ao encontro dessas sombras e acolhê-las, né? Porque elas fazem parte de quem nós somos, e trazê-las para a luz, para que a gente consiga ressignificar tudo isso e, enfim, realmente curar essas sombras e ir colocando luz devagarinho nessas coisas que nos colocam obstáculos e dificuldades. E para exemplificar tudo isso, eu quero ler para vocês um trecho do capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre isso, e é um dos livros que a gente usa como base da nossa jornada. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Então, faz parte do processo, como a Kellen disse, né? Tem que dar esse friozinho na barriga, tem que ser desafiador, porque se a gente fica na zona de conforto sempre, as mudanças não acontecem. E tá tudo bem se você não quiser fazer isso nesse momento, ou não quiser fazer nunca. Isso também é uma forma de acolher as escolhas de cada uma. E isso é importante lembrar também, que você só vai ir até onde você quiser, né? E que a gente propõe, então, que vocês façam um pouquinho por dia, de forma prazerosa, e a nossa proposta, ela tem, né, um início, um meio e um fim, mas são questões que não se esgotam, mas sementes vão ser plantadas, e eu me trago como exemplo nisso, porque eu sinto que lá em 2018 sementes foram plantadas nessa jornada que eu participei, que naquele momento não necessariamente eu coloquei em prática, mas que eu fui cultivando, e hoje eu colho alguns frutos já, ainda poucos, mas eu sinto que alguma coisa se movimentou naquele momento que depois veio a fazer sentido. Então, às vezes, talvez não faça sentido nesse momento, mas plantem essas sementes e alimentem-as, nutram-as com carinho, com amor, e elas vão florescer. E acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Não. Alguma dúvida? Mulheres? Nós deixamos contigo, Anne, com as mulheres. Eu posso falar uma coisa? Sim. Eu fui pega de surpresa antes com a tal da ordem alfabética. E eu queria colocar mais algumas coisas que eu fiquei pensando. A Daya e a Kellen eu conheço, então, a Daya eu conheço há alguns anos, né, que nós estudamos juntas, e a Kellen eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, quando comecei a fazer meu trabalho de conclusão, e já agradeci diversas vezes, mas agradeço aqui de novo, e para vocês saberem, pelo que eu entendi, muitas já conhecem elas, mas para exaltar ainda mais as mulheres que elas são. A Anne não conheço, estou conhecendo hoje, mas que
desde então, desde que eu resolvi fazer o meu trabalho de conclusão com algo que é muito, assim, do cotidiano delas, e abracei a causa, e desde então estou trilhando esse caminho, e que é difícil, essa questão de lidar com pessoas e pensar nas pessoas é bem difícil, e é difícil outras pessoas aceitarem. Então, estava me sentindo um pouco frustrada. Ultimamente, as gurias sabem, nós temos conversado. E na semana passada, tive muitos problemas e elas me acolheram de uma forma... eu vou chorar. De uma forma espetacular. Então, agradeço muito. Já estão sendo muito importantes. Comentaram comigo da outra jornada que teve, e até foi uma pergunta que eu fiz, eu disse, nossa, vocês não têm medo de mexer com essas mulheres, assim, né, de trazer uma coisa à tona? E elas disseram que não, que elas tinham muita confiança e tal, e não sei, não me passou pela cabeça fazer. E ontem, quando a Daia me chamou e falou, daí me deu um estalo, assim, eu disse, realmente, mas confesso que fiquei com medo, né, do que vai vir pela frente, do que vai sair de mim, né? Porque eu sei que tem muita coisa, mas enfim, era isso que eu queria colocar, exaltar as mulheres maravilhosas que elas são e agradecer infinitamente por toda a acolhida que elas têm me dado, assim, que tem sido muito importante para essa minha caminhada. Beijo. Que amor. Isso também, eu acabei anotando aqui que eu falei. Graças mesmo. Desculpa, te cortei, Kellen. Beijo, Aline. Não, só para agradecer mesmo, assim, Aline, de verdade, né? Acho que faz sentido, a gente gosta de ir e levar todo mundo junto, né? Essa é a nossa missão na Poiana. Mas só para o que eu queria comentar era que tem a ver com isso, né? A gente não vai levar ninguém para um lugar que a gente não foi ainda. Então, por isso que é seguro, né? Então, a gente já foi, já voltou e vai toda hora e volta. Então, a gente sabe o que está fazendo, né? Então, acho que esse é um ponto. Pode não ser perfeito, mas vai ser feito, né? E vai ser feito em conjunto, assim. Então, confie na gente. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu tinha notado de falar. Desculpa. Não. E também de frisar que a gente já foi nesses lugares, a gente voltou e foi com o auxílio de mulheres, né? Em companhia de mulheres, em círculo de mulheres. Então, a gente sabe do poder que tem quando nós todas nos unimos e uma se enxerga na outra e uma se apoia na outra, e não é um movimento contrário. Às vezes a gente acha que quando vai colocar, né, as nossas questões, parece que uma vai puxar a outra para baixo, e é ao contrário. A gente consegue se erguer todas juntas, porque todas nós queremos sair desse lugar, né? Então, aproveitem esse espaço transformador que é quando mulheres se juntam e se unem em prol de um objetivo, seja ele qual for. Muito bem, chegamos ao final do primeiro encontro. Alguém tem mais alguma coisa para colocar antes da gente encerrar? Eu tenho uma dúvida eu abri o link e eu vi a atividade já, e esse vídeo é um vídeo de apresentação, ou o que é para a gente fazer esse vídeo? Fiquei meio sem saber. Sim, esse primeiro módulo, ele é de apresentação do curso mesmo. Então, ele vai dar algumas outras... vai falar sobre alguns outros pontos que a gente não tocou aqui, alguns a gente também tocou aqui, e é para vocês irem mais se familiarizando mesmo com o formato, com a jornada, entendendo como é que vai funcionar os próximos dias.
E aí vocês podem olhar amanhã, no início do dia, enfim, no momento que vocês conseguirem. Ou hoje, né, se estiverem disponíveis. Eu acho que a dúvida também é o que vocês vão... tu tá olhando a atividade também? Vocês têm uma atividade lá que é para gravar um vídeo, para colocar no grupo. Ah, sim, verdade. E aí, vocês vão gravar esse vídeo, acho que a Ana explique, né? A Ania explicar. A Ania explica. Trocadilho. A ideia é que vocês gravem um vídeo de apresentação já exercitando, né, os nossos lugares de fala e falem sobre o lugar de fala de vocês, da onde vocês falam, quem vocês são, o que vocês gostam, enfim, em torno ali de 2 a 4 minutos, até porque mais do que isso acaba às vezes não indo pelo WhatsApp, né? Então, mais ou menos uns 2 minutos de apresentação de coisas que vocês talvez não falaram aqui e queiram ainda falar, para que a gente consiga compreender mais ou menos o contexto de cada uma que está aqui com a gente. E aí a ideia é que vocês mandem esse vídeo até o final de domingo ali, para que a gente, na segunda-feira, quando tiver o segundo encontro, todas já tenham visto todos os vídeos. Pode falar, Ellen. Gurias, eu não sei se eu tô toda atrapalhada aqui ou se é porque eu cheguei nos 45 do segundo tempo. Onde é que estão esses materiais, esses links, essas coisas todas? A gente vai reenviar depois que acabar aqui, a gente reenvia, porque a gente tinha mandado antes de tu entrar, mas agora no final a gente manda de novo, porque tu e mais uma, acho que a Samantha entrou depois também. Obrigadão. Então tá, era isso. As atividades ficam sempre nesse drive, é isso? Sim, e aí todos os dias de manhã a gente vai mandar um link com o drive do dia, né? Com a pasta do dia. Ah, tá. E todas as atividades, quem se sentir confortável, convidada, compartilha. Essa primeira é uma específica que é para mandar no grupo, né? Tem outras que vão ser individuais, mas se vocês quiserem compartilhar, e a gente incentiva que vocês façam isso, né? De trocar ali no grupo. Se tiverem dúvidas, se quiserem dar dicas para as outras companheiras e conversar sobre as questões do dia, enfim, aquele espaço é aberto para vocês utilizarem. Claro, utilizem, né, com carinho, enfim, e trazendo questões referentes à nossa jornada. E quem não quiser participar da comunidade, está tudo bem também, dá uma silenciada no grupo e olha quando puder. Mas é para ser um espaço mesmo de troca, tá? Tá. Tudo bem, vamos terminar, então, o dia de hoje. Vou pedir que vocês, de novo, se acomodem numa posição confortável. Mantenham os ombros e o semblante descontraídos. Façam uma inspiração bem profunda. Fechem os olhos, procurem sentir o ar entrando e saindo do seu organismo. Leva a atenção lá para a região do abdômen, da barriga. Inspira, colocando a barriga para fora. Solta o ar, puxando ela para dentro. De forma lenta, pausada e prazerosa. Sinta a vida que entra junto com o ar, o oxigênio que alimenta todas as suas células. Perceba esse ar se espalhando por cada parte do seu corpo, cada órgão, cada tecido, molécula, célula, átomo, preenchendo o seu corpo de vida e de energia. Perceba como o seu corpo é sagrado, perfeito e
e completo do jeito que ele é. Sinta gratidão por cada parte do seu corpo, pelos seus pés, pelas suas pernas, pela sua vulva, pelo seu útero, por todos os seus órgãos internos, pelos seus seios, pelo seu tronco, seus braços, as suas mãos tão poderosas, pela sua garganta, pela sua voz, por poder falar e se expressar nesse mundo, pela sua cabeça pensante e inteligente, que pode realizar tudo o que você quiser. Perceba então como é que você quer chegar no último dia dessa jornada. Quais são os sentimentos, sensações, hábitos, comportamentos que você quer adquirir, quais os que quer aprimorar, quais os que quer eliminar. Perceba-se exatamente da forma como você quer chegar lá nesse último dia. Porque a mudança, ela sempre começa dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Quando a gente desenha essas imagens mentalmente, é muito mais fácil de realizar. Então, coloque força e intenção na sua mentalização. E a sua força individual vai ser potencializada pela força do nosso grupo. Da mesma forma que você também vai potencializar a força e a mentalização das outras. E juntas, vamos trilhar esses 11 dias de mãos dadas, com amor, afeto e carinho. Faça mais uma inspiração profunda. E ao expirar, perceba-se novamente no lugar onde você está, na sua casa, no seu quarto, no aconchego do seu lar. Abra os olhos. Finalizamos o nosso encontro de hoje, desejando que cada uma tenha uma linda noite de sono e de sonhos e que realizem as tarefas da melhor forma possível, os prazeres de casa. Muito obrigada pela presença de cada uma e contem conosco, né, nesses 11 dias aí, que se seguem. Kellen pede que todo mundo dê um sorriso para a câmera para o print. Vamos fazer uma fotinha bonita. É 1, é 2, é 3. Cadê? Alguém fugiu. Cadê? É 1, é 2, é 3. Deu. Ou não, peraí. Não, vai de novo. É 1. É que a Ellen está sendo cortada. É agora. É 1, é 2, é 3. Ah, agora. Boa noite, graças, mulher. Graças. A gente vai se falando muito ainda. Beijo. Boa noite. De vocês. Beijo, boa noite.